Oi, eu sou a Nadia Mota e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje eu gostaria de falar a respeito de umas coisas que eu tenho estudado essa semana. E você certamente já ouviu falar a respeito do termo se estiver com medo, vai com medo mesmo. E ao ler João 8,32, fez muito sentido a respeito da liberdade que a gente acaba encontrando quando a gente se entrega totalmente ao Senhor. Mas às vezes a gente tem tanto medo de algumas coisas, até mesmo de se entregar ao Senhor ou de fazer algo para o Senhor. E o medo ele acaba deixando a gente, preso, sabe? Quando a gente se sente acuado, quando a gente se sente preso por causa do medo de se entregar totalmente, medo de ir, medo de avançar, medo de alguma coisa. E esses dias eu estava estudando a respeito de entrega, e quando eu li João 8,32, que diz exatamente assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu encontrei algumas coisas dentro desse único versículo, dentro desse trecho, do versículo. E se a gente parar para compreender o quão rico esse versículo é, a gente consegue entender como ser livre dos nossos medos, que muitas vezes nos cercam e nos impedem de nos entregar totalmente. Quando a gente compreende e a gente entende como ser livre dos nossos medos através desse versículo, a gente entende literalmente que a gente não precisa ter medo de se entregar, medo de fazer algo para o Senhor, sabe? A gente às vezes se sente muito incapaz de poder fazer alguma coisa para o Senhor, sabe? E dentro desse versículo eu encontrei 3 coisas que nos indicam o que a gente pode fazer, sabe? Para ser livre desse medo. A primeira delas é conhecer, né? Conhecereis. E é buscar saber mais, sabe? É buscar compreender, entender quem Ele é, quem Jesus é, e entre tantas outras coisas a respeito de Cristo. Conhecer é se tornar cada vez mais íntimo, e quando a gente fala sobre intimidade, a gente também pode acrescentar e pensar em confiança, né? Conhecer é isso. Quando a gente conhece tudo a respeito de Cristo, é se tornar íntimo, né? A gente começa a entender o porquê a gente não tem o porquê ter medo de fazer as coisas, né, para o Senhor. A segunda coisa seria a verdade. E a verdade é Cristo. Ele é a verdade que nós encontramos durante a caminhada, né? Nesses podcasts que eu tenho feito, eu até falei a respeito da caminhada, né? E aquele a quem entregamos os nossos corações, né? Em quem nós confiamos o que nós temos de melhor ou de pior, todos os nossos desejos e falhas. Inclusive, ele é a verdade que nos ajudará a vencer as nossas limitações, os nossos medos, conhecendo a verdade, né? Então, nós conheceremos ao Senhor, seremos íntimos dele, nós conheceremos a verdade. Através da verdade, nós conseguiremos entregar o nosso coração. E a terceira e última coisa dentro desse versículo é a liberdade, né? Ele nos libertará. Quando nós o conhecemos e confiamos o nosso coração, nós entregamos o nosso coração a Ele, tudo se faz novo. E com isso, nós somos livres e transformados para fluir sem medo. Ao entregar o nosso melhor e o nosso pior a Deus, Ele tem liberdade para nos transformar. Então, se entregue, sabe? Conheça essa verdade e ela te libertará. Se torne íntimo do Senhor. Conheça o Senhor. Conheça quem Ele é de verdade. Conheça, entenda o porquê Ele te chamou. Sabe? Se Ele te chamou, não tem por que ter medo. Ele sabe que você é capaz. Então, se entregue verdadeiramente, sabe? Vai atrás do que Ele tem colocado no seu coração, sabe? Continue e persista. Não tenha medo. Não tenha medo, coloca diante dele os seus medos, as suas frustrações e tudo aquilo que às vezes até te impede de fluir. Então, se entregue. Medite nesse versículo, né? Vai lá em João 8,32, leia esse versículo, releia se você tiver que anotar esse versículo
sabe, colocar lá colado assim na parede do seu quarto, para que você se lembre de que você tem que conhecer a verdade, e assim, quando você o conhecer verdadeiramente, você será livre de todo medo e tudo aquilo que te impede de fluir, certo? Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, e que você consiga fluir e romper muito mais, que você vá além do que você tem ido hoje. Se entregue verdadeiramente.